Olá, professor! Depois de aplicadas as avaliações de escrita dos nossos alunos, nós vamos passar para o momento de correção. E você precisa ter em mãos este formulário. Esse formulário ele vem junto com o guia do aplicador e é necessário ter uma cópia para cada estudante, ok? Então vocês vão ter um formulário desse para cada uma das crianças que compõem a turma. E vamos usar o guia de correção, que é o que nós vamos explicar aqui hoje para vocês, certo? Então vamos lá. O primeiro passo é dar uma olhadinha no formulário, tá? Nós temos no terceiro ano 4 questões que vão avaliar a escrita, só que cada uma dessas questões, aliás não, a primeira e a segunda são iguais, o mesmo tipo, mas a terceira e a quarta já são diferentes da primeira e segunda, inclusive. Então, aqui nós vamos ter situações diferentes para analisar em cada uma das propostas, porque cada proposta vai exigir um grau de dificuldade diferente. Então vamos lá, essa aqui é a página, né, deste formulário, lembrando que tem que ter um para cada estudante, já deve ter sido colocado o nome de cada um aqui, e nós vamos pegar a produção do aluno e este formulário, um do ladinho do outro, para a gente poder analisar. Primeiro, nós vamos falar só da questão 1 e da questão 2. Então vamos lá. A primeira questão e a segunda questão são referentes a ditado. Então, a gente vai analisar o que é que o nosso aluno ouviu e consegue reproduzir na escrita. Nós temos 4 tipos de avaliações de escrita diferentes, certo? Então, em cada caderno vão ter 2 palavras diferentes. O caderno 1 do ciclo 1, as palavras são prato na primeira e limão na segunda. E tem que ditar a palavra certa, tá, gente? Porque cada palavra, olha, ela tem um código. Então, primeira coisa que a gente vai olhar para fazer esta correção da atividade 1 e 2 é a situação de correção. Quando a gente pega aqui no formulário de correção, nós temos aqui, ó, situação de correção e ortografia, tá? Então, a primeira questão e a segunda, que são ditado, eles vão analisar somente a ortografia da palavra. E temos 2 situações de situação de correção. Então, antes de eu passar para a ortografia, eu vou ter que pintar a bolinha correspondente à situação que essa atividade chegou na minha mão. Se ela chegou escrita aqui nestas linhas, o aluno escreveu, rabiscou, fez bolinha, tem algum registro do aluno aqui nessas páginas, tá? Nessa página, pode ser na linha, pode ser fora da linha, pode ser aqui na barra, não importa onde ele escreveu. Aqui eu fiz um recorte, mas essa folha ela é inteira, então tem um espaço branco embaixo. Ele pode ter escrito as 2 palavras, inclusive nesse espaço embaixo, tá? Então, vamos considerar. Tem qualquer marcação ali, a gente vai considerar como normal. Então, vamos pintar aqui na situação de correção a bolinha com a letra A. E aqui também, tanto no 1 quanto no 2, certo? Então, normal. E a letra B? A letra B vai ser o quê? Branco. Se a criança deixou a folha em branco, não colocou nada na atividade, não tem nenhum risquinho, não tem nada na folha, nós vamos marcar a letra B de branco. Caso ele tenha feito, você marcou normal, aí nós vamos dar prosseguimento para análise da ortografia. Na questão de ortografia, o que está em jogo aqui é o nível de escrita do aluno. Então, vamos ver como são as definições utilizadas nesta avaliação. Então, nós temos aqui letra A, que é o nível ortográfico. O que é que nós vamos considerar no nível ortográfico? A palavra escrita corretamente, tá? Então, se ele escreveu com ortografia perfeita, tudo certo, vamos considerar o nível ortográfico, tá?
Mas e se a primeira palavra tinha uma dificuldade, né, um nível de dificuldade diferente da segunda? Então na primeira palavra ele escreveu ortograficamente corretamente e na segunda palavra ele escreveu no nível alfabético, porém ele teve desvio. Ele trocou uma letra, se era um S ele colocou um C cedilha, né? Era um S com som de Z e ele colocou um Z. E aí, como é que fica? A gente vai marcar diferente. Então, se na primeira ele escreveu a palavra perfeitamente, vai marcar ortográfico na primeira. E na segunda teve desvio, vai marcar B. Então, olha só, para a letra A, somente a palavra correta ortograficamente. B, alfabético, tendo desvios ortográficos, tá? Ortográficos, mas a sílaba ela tem que se configurar como pelo menos canônica, tá? Que é a consoante vogal. Se tiver faltando letra na sílaba, se tiver uma única letra para representar determinada sílaba, ele vai ser o nível C, que é silábico alfabético, tá? Deixa eu ver aqui, tava de cá para dar para ler tudo. Silábico alfabético. Então, se tiver essa escrita desse jeitinho assim, que a gente brinca, né, que é come letra, então, se tiver comendo uma letrinha ali na sílaba, ele vai ser considerado letra C. Agora, quando ele vai ser letra D? Letra D é quando ele for silábico, tá? E aqui na letra D não está diferenciando com valor sonoro ou sem valor sonoro, tá? Nós fazemos essa diferenciação com valor sonoro e sem valor sonoro. Aqui não. Aqui, na verdade, o silábico só está considerando o que a gente chama de com valor sonoro. Por quê? No momento que ele escreveu, a gente só consegue entender a palavra se a gente conhece a palavra. Então, se eu ditei sapato, ele escreveu A-A-O, eu só vou identificar que ele tentou escrever sapato porque eu sei a palavra, né? Porque outra pessoa iria olhar ali, tá vendo? A-A-I-O, não consegue identificar o que está escrito. E quando ele está silábico sem o valor sonoro, ele pode colocar uma letra para cada sílaba, porém não dá para entender porque são letras aleatórias. Às vezes ele pode até usar as letras do próprio nome, tá? Aqui, nesta avaliação, ele considera o silábico só o com valor sonoro, quando o que está registrado tem a ver com a pauta sonora, tá? Então a gente tem que ficar atento com isso. Já a letra E, ele vai englobar tanto o silábico sem valor sonoro, tá? Quanto o pré-silábico. E nesse pré-silábico a gente também vai considerar a garatuja. A garatuja também configura o nível E pré-silábico, tá? Então, só pra gente repassar. A, sem desvio nenhum, totalmente correta a palavra. B, pode ter troca de letras, tá? C, tá faltando letra para compor a sílaba, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nesta primeira parte da correção, que está falando somente do nível de escrita. E nós temos algumas observações aqui também. Não vai ser escrito palavra diferente do que foi ditado, porque às vezes a criança tem palavra de memória. Você ditou a palavra prato, mas ele tem uma outra palavra, ele lembrou de alguma musiquinha, alguma coisa que ele sabe que tem prato, e escreveu alguma outra coisa relacionada àquela música ou aquele poema, mas não escreveu prato. Então não vai ser considerado. Se ele escrever várias vezes, né, repetiu, escreveu, depois ele pensou de novo, escreveu de novo, vai considerar a que estiver mais correta, sem tantos desvios, tá? Como eu já falei antes, pode considerar escrita em qualquer lugar da folha, tá? Letra espelhada é considerado desvio. Então, ele pode ter escrito ortograficamente direitinho, mas a letra está espelhada, ele não pode ser letra A, ele vai ter que ser letra B, tá? Então, aqui, ó, espelhado também é um desvio. Então, escreveu a palavra corretamente, escreveu prato, mas o R está espelhado. Ele não vai ser ortográfico, ele vai ser alfabético,
tá? A letra espelhada, ela também é um desvio. Então, o que mais? Pode ser qualquer tipo de letra, tá? Pode usar a letra cursiva, a letra bastão, a letra que ele quiser. Não estamos falando agora, gente, de acentuação, tá? Então, quando a gente fala do ortográfico, não leve em consideração a acentuação, certo? Então, não precisa colocar isso como desvio. Ele escreveu corretamente, mas só faltou o acento, pode considerá-lo ortográfico. Ok? E daí tem o último detalhe. Aqui nessa questão também não vai ser avaliada a segmentação da palavra, tá? Ele pode escrever mais separado, às vezes o aluno tem essa questão, né? A noção espacial tá em defasagem, ele pode escrever a palavra, mas com letras separadas, mas ele escreveu corretamente, isso não vai estar levando em conta. Mas se essa escrita foi toda separada com letras aleatórias, já vai configurar o pré-silábico. Ok? Então agora você para aqui, pega todas as avaliações dos seus alunos e começa a corrigir somente a primeira questão, porque eu acho que isso fica mais fácil, tá? A primeira e a segunda. Então você abre aí as avaliações dos seus alunos, vai olhando, vai conferindo. Então essa é a orientação para a correção da primeira e da segunda questão. As próximas questões a gente faz em outro vídeo.